Oi, gente. Depois de 20 dias de buscas, o Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de muitos outros crimes em Goiás, foi morto na manhã de hoje em uma ação policial em Águas Lindas, de Goiás. E o Bolsonaro foi ao Twitter para comemorar. E eu vou ler o que é que o Bolsonaro falou aqui, né, no Twitter. Deixa eu pegar só aqui. Ele foi ao Twitter, como eu disse, e disse Lázaro CPF cancelado, né? Essa é uma expressão comumente utilizada no meio policial para se referir à execução ou morte. E eu vou comentar sobre a questão de se comemorar uma execução depois nesse vídeo. Mas primeiro eu quero falar sobre essa comemoração fake do Bolsonaro. E por que eu estou dizendo que ela é uma comemoração fake? Porque nada na história recente da CPI da Covid foi capaz de atrair mais a atenção e desviar a atenção da CPI da Covid do que a perseguição em torno do Lázaro Barbosa. Ou seja, a perseguição em torno do Lázaro Barbosa colocou as atenções quase que completas nessa perseguição e não na CPI da Covid. E agora, o fim dessa perseguição e o fim desse ciclo de notícias, porque, enfim, acabou, não vai ser necessário mais fazer notícias sobre isso, é algo que é uma comemoração falsa do Bolsonaro, porque no fundo o foco vai para os escândalos, e são muitos escândalos, e a gente tem que tratar no plural. Eu vou fazer, inclusive, mais um vídeo hoje sobre mais um aspecto absolutamente escandaloso. O vídeo deve sair umas 7 horas da noite, fiquem de olho nesse vídeo, que mostra a lucratividade absurda da Precisa, não é? A empresa que está sendo favorecida, que está fazendo um contrato lá. Eu vou entrar com detalhes nesse vídeo, justamente durante o período que o Bolsonaro está na presidência, inclusive com parentes dele articulando e tudo mais. Então, Bolsonaro, na verdade, se dependesse de Bolsonaro, essa perseguição continuava mais, olha, meses, se fosse possível. Porque tudo o que ele quer nesse momento é que notícias tirem o foco da população da CPI da Covid, porque a CPI da Covid está, segundo várias pesquisas estão sinalizando, aumentando a rejeição do Bolsonaro. E Bolsonaro é uma dessas pessoas neuróticas, dos políticos assim mais preocupados com rejeição. Ele fica de olho nessas coisas o tempo todo, a gente sabe disso. Então, Bolsonaro estava muito feliz de que essa perseguição estava acontecendo, mas claro, ele precisa ir às redes sociais e comemorar a morte do Lázaro Barbosa para manter a lógica dele de pró-violência, pró-ação policial repressiva, que é a que ele, enfim, tem destaque, é a que, de certa forma, catapultou ele para parte da população conservadora defender ele como uma figura importante para a segurança pública, o que é uma grande bobagem, porque, por exemplo, a guerra às drogas já foi tentada várias vezes, é tentada no Brasil, e essa lógica repressiva não é a lógica que funciona para reduzir a criminalidade. Inclusive, os países europeus, como Suécia, Dinamarca, entre outros, que conseguiram diminuir dramaticamente as taxas de reincidência, ou seja, são os países que conseguiram fazer com que as pessoas que cometem crimes não cometam mais, foram justamente os países que apostaram justamente naquilo que Bolsonaro é o oposto. Foram os países que apostaram na humanização dos presídios, foram países que desmilitarizaram a polícia, foram países que apostaram em uma polícia humanizada, uma polícia que, sim, são agentes de segurança e, sim, são capazes de, em determinadas circunstâncias, de usar de violência, mas que utilizam a violência apenas em última circunstância, que não é a primeira estratégia. Essa estratégia adotada pela Dinamarca, pela Suécia, reduziu dramaticamente a criminalidade nesses países. Canadá, a mesma coisa. Já países como os Estados Unidos, que apostaram na repressão, são os países que têm os maiores índices do mundo desenvolvido de criminalidade. São os países que têm, no caso dos Estados Unidos, a maior população prisional do mundo,
tem índice de reincidência muito grandes. Enfim, é a prova do fracasso dessa estratégia do Bolsonaro e a prova do sucesso da estratégia sueca, da estratégia dinamarquesa, da estratégia daqueles países que apostaram naquilo que é o oposto do que o Bolsonaro defende. Né? Então, ele está, nesse momento, por dentro, chateado com o que aconteceu com o Lázaro, porque a manutenção dessa notícia iria continuar desviando a atenção da CPI da Covid, mas publicamente ele tem que reforçar essa imagem do Durão, do capitão xerife, que é a imagem que ele gosta de projetar dentro da sociedade, embora ela seja uma imagem de uma lógica, de uma estratégia, que é uma estratégia falida, que em todos os países que foi tentada não funcionou, e a estratégia que funcionou é justamente o oposto. Agora, eu gostaria de comentar brevemente sobre essa concepção que está tomando parte da sociedade de comemorar uma morte. Sim, o Lázaro Barbosa, aparentemente, tudo leva a crer, cometeu crimes horríveis. Era uma pessoa que tinha que ser excluída do convívio social, teria que ir para uma cadeia e tal. E, obviamente, não é uma figura que a gente nutra nenhum tipo de simpatia. Né? Faz parte daquele grupo da sociedade que realmente a gente até entende o sentimento das pessoas quando elas têm aquele sentimento de vingança, os sentimentos mais duros. É compreensível quando se trata de uma pessoa que realiza os atos que ele realizou. Latrocínio, né? Roubo seguido de assassinato, entre outros crimes que ele está acusado. E que agora não vai precisar responder porque já morreu. Agora, eu acho que a gente perde um pouco da nossa humanidade quando a gente naturaliza esse tipo de sentimento. Quando a gente acha que esse sentimento, que é por um lado compreensível, e que a gente também não deve ficar com raiva das pessoas por demonstrar esse sentimento, mas a gente também tem determinados sentimentos que, embora naturais, que embora compreensíveis, que embora sejam parte da experiência humana e algo que todos nós podemos sentir e provavelmente vamos sentir em determinadas circunstâncias, ou seja, se fosse com meu parente, com pessoas que eu amo, seguramente eu sentiria esses mesmos sentimentos. Eu entendo que a gente deve fazer um esforço de estimular outros sentimentos, de estimular os sentimentos em uma outra direção, de defender, por exemplo, que o ideal nessa circunstância seria que ele tivesse sido capturado, que ele respondesse pelos seus crimes dessa forma. Né? Eu sei que isso exige um esforço, eu sei que isso não é fácil, eu sei, inclusive, que estimular os sentimentos mais nobres em nós não é uma coisa tranquila, e que nós todos, a não ser que sejamos pessoas que têm algum nível de desvio, mas temos essa diversidade de sentimentos, inclusive sentimento de vingança e tal, mas a gente deve procurar administrar e procurar estimular outros sentimentos. Eu sempre me lembro, e aí eu citei o exemplo sueco, de um pai de uma criança que foi sueca ou foi... Acho que foi sueca ou foi neozelandesa, que foi morta em um massacre. E esse pai foi perguntado sobre o fato de, no país onde ele mora, não existir pena de morte. E se ele não queria que a pessoa que matou o filho dele fosse assassinado. E a resposta dele é uma resposta muito evoluída. Ele diz: eu não quero conversa com essa pessoa, não perdoo, mas eu não quero que o meu país mude e que meu país passe a adotar uma pena de morte, porque eu não quero que a gente se iguale ao sentimento daquele que eu não quero no meu convívio e daquele que me fez sentir tamanho sofrimento. Olha só o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo: eu não estou exigindo de ninguém que tenha esse nível de evolução, ainda mais se tratando da perda de um filho. Qualquer pessoa que perdesse um filho, eu entenderia e respeitaria inteiramente ser tomado por um sentimento absolutamente vingativo,
Algo que poderia, inclusive, acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas é uma pessoa que chegou num nível de, de capacidade de pensar o seguinte: olha, se nós passarmos uma lei e nos tornarmos bárbaros, nós começarmos a executar os nossos próprios cidadãos quando eles fazem coisas erradas, alguns deles podem ser, inclusive, ter alguma doença mental, nós vamos estar nos igualando àquilo que nos horroriza, aquilo que nos aterroriza. E nós não devemos fazer isso. E eu achei aquela fala fantástica. Não sei se eu sou tão evoluído quanto ele, mas o que eu sei é que eu quero ser. Eu aspiro a ser. Eu acho que você aspirar, e aspirar no sentido de projetar e querer ser, né? Ou seja, você querer caminhar na direção de uma sociedade mais avançada e uma sociedade que quer, anseia pela reabilitação, mesmo daqueles que não é possível a reabilitação, como era provavelmente o caso do Lázaro, é um sentimento nobre. E sentimentos desse tipo, eu acredito que devem ser estimulados, nós devemos aspirar a eles, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo que talvez nós não sejamos ainda capazes de conduzir ou produzir uma sociedade assim. E eu queria deixar vocês com essa reflexão, que, enfim, é o que eu penso sobre isso. Não fico nem um pouco triste pela morte do Lázaro, mas também é aquela coisa, eu também não comemoro. Eu também não comemoro um assassinato, uma execução, seja lá o que foi que aconteceu com ele. Assassinato não, mas assim, não vou comemorar a morte de um ser humano. Por pior e por mais nefasto que seja. Eu não comemorarei a morte de ninguém. Nem mesmo do Bolsonaro. Por mais que eu abomine. Embora, como eu disse, eu respeito e entendo que as pessoas tenham esses sentimentos e expressem esses sentimentos, porque faz parte do espectro humano. Só acho que nós devemos tentar nos esforçar cotidianamente para aspirar a sentimentos e a emoções melhores. É um trabalho diário, é uma coisa que nós devemos cultivar, é como uma planta no nosso jardim. Não é? Tem várias plantas no nosso jardim. Algumas levam a gente cada vez mais na direção de sentimentos destrutivos e outras representam a aspiração do que há de melhor em nós. Eu acho que a gente deve fazer um esforço de pegar a água e regar diariamente aquelas que são as que mais nos elevam na direção de uma sociedade mais avançada. Mesmo que seja difícil, mesmo que nem todo dia, nem toda hora a gente queira regar aquelas plantas. A gente deve querer sempre e tentar fazer isso. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.